Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Irmãos, nós vamos ler hoje em Apocalipse capítulo 6, o versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. É tempo de mais um êxodo, e é o tempo deste terceiro êxodo, a saída do povo, do eleito de Deus e de todos os eleitos para a glória. Estamos vivendo neste momento. Pedimos ao Senhor que conceda-nos graça para podermos mostrar ao seu povo a realidade da sua palavra, porque a sua palavra não choca consigo mesma. São nossas mentes, nossas interpretações, mas a sua palavra, ela é verdade. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras nunca hão de passar. E estamos vivendo nesta hora de vermos o cumprimento da palavra, a revelação de toda esta verdade. Fale conosco, sustenta a nossa alma para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Nós temos acontecimentos na Bíblia que precisam sempre serem posicionados, porque uma hora é o leão que venceu, é o leão que toma o livro, é o leão que pode abrir os selos. Outra hora, havendo o cordeiro aberto um dos selos. Então a pergunta fica na mente da pessoa: é leão ou é cordeiro? Quem é que abre? É o leão ou é o cordeiro? Então em cada tempo tem que ser posicionado. Por quê? O primeiro selo pertencia a qual era? A qual era? Do leão. Qual era? Ninguém. Éfeso. A primeira era.
Então ele não podia manifestar lá como leão, porque era o cordeiro. As coisas vêm em forma simbólica, porque o mesmo cordeiro é leão, o mesmo pai é filho, o mesmo filho é Espírito Santo. Você vê? O mesmo cordeiro é leão, simplesmente mudando de ofício. E aqui ele tem um ofício durante as eras, enquanto os selos está cumprindo, está abrindo naquela era. E depois, quando ele é revelado na última era. Então, na primeira era, o animal que disse vem e vê, qual era? O leão. O cordeiro abriu o selo, o leão já apareceu. Eles andam juntos. Entende? É o cordeiro. Agora, por que cordeiro? Porque são 7 eras da igreja. Ele é cordeiro. Porque a revelação chega a nós nesse tempo em que vivemos, como leão, porque as eras já terminaram. Então ele não é mais o cordeiro. Ele deixa de ser cordeiro para ser leão. Então, se você não posiciona, você diz: olha, eu não vou nem crer na Bíblia, porque aqui diz, Apocalipse capítulo 5, verso 5: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aqui quem é? Leão. Capítulo 5, verso 5, está falando do leão. Foi ele quem venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Mas se você prosseguir na leitura, você vai ver que no verso 6 em diante, ele já apresenta como cordeiro. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Isso é a era da igreja. Ele é cordeiro. Então você vê, as eras da igreja terminam no capítulo 3 de Apocalipse, mas ela tem também sua manifestação no capítulo 5 de Apocalipse, para mostrar que ainda era o cordeiro durante todo este período. Um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, que são as 7 eras da igreja, 7 olhos, que são os 7 mensageiros, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E quando ele vem para tomar o livro, ele é cordeiro, certo? Ele vem para tomar o livro, ele é cordeiro. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, e tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro. Aqui quem é digno? Cordeiro. Quem venceu no capítulo 5, verso 5? O leão. Quem toma o livro é o leão. Quem revela os selos é o leão. Mas durante o período das eras é tratado como cordeiro. Ele não é leão, ele é cordeiro. Quando termina as eras é que ele é leão. Quando termina as eras, e as eras tinham que terminar para ele manifestar como leão, revelando aquilo que já foi manifesto durante o período de 7 eras da igreja. Porque se a revelação dos 7 selos fosse questão do leão abrir o livro e já revelar o primeiro selo que estaria cumprindo agora ou daqui para frente,
Não, mas ele vai revelar uma coisa que já cumpriu. Só vai revelar uma coisa que cumpriu. Em que período? No período da graça, no período do Cordeiro. Amém? Isso daqui eu estou lendo para vocês verem que o posicionamento vale muito, senão você vai descrer até da Bíblia. Porque num lugar é leão, outro lugar é cordeiro. E é por isso que as pessoas não sabem o que fazer com a mensagem do profeta, que ele diz: tem que terminar a era para revelar os selos. E um ano depois perguntaram para ele se a era terminou. Ele diz: não, eu não disse isso. Então a pessoa não sabe o que fazer, porque lhe falta revelação, posicionamento naquilo ali. Porque a era termina para revelar os selos, mas aí fora a era continua, nua, cega, infeliz e não sabe. Então ela termina para quem? Ela termina para nós. Para nós ela terminou, para podermos ter a revelação dos selos, a manifestação de Apocalipse 10. A manifestação de Apocalipse 10 era quando terminada a era de Laodiceia, a festa das trombetas 206. Está escrito do jeito que eu estou falando. Quando terminada a era de Laodiceia, então manifestará Apocalipse 10, a noiva conhecerá os mistérios. Então Apocalipse 10, você vê que já passa uma revelação completa sobre toda a Bíblia, sobre todos os acontecimentos do passado, durante os selos que foram o período das eras da igreja. Os selos não é para acontecer depois das eras. Depois das eras, nós temos a revelação dos selos, porque ela começa na última era. A revelação dos selos começa na era do Cordeiro, e é por isso que a pessoa tem dificuldade, porque ela começa na era do Cordeiro, e o Cordeiro sai do trono, toma o livro, e aí vem a revelação. Aí ele não é mais intercessor, ele não é mais cordeiro, e ele é leão. Aí ele é leão. Mas quando? Depois que termina as 7 eras da igreja. Aí ele é leão, porque ele veio para revelar estas coisas. O período do cumprimento destas coisas, ele era cordeiro. Vocês estão acompanhando? Eu quero que vocês me respondam, e respondam alto, porque isso faz bem, certo? No período das 7 eras da igreja, que estava cumprindo os selos, ele era cordeiro. Quando ele vem para revelar, então ele é leão. A questão dele abrir aqui, havendo o cordeiro aberto um dos selos, aí você diz: bom, ele abriu um dos selos, ele é o cordeiro hoje, porque ele abriu os selos. Não, quando ele abriu o selo, foi quando aquilo cumpriu lá atrás. Em cumprimento, para nós, ele revelou os selos. E aí você tem que tomar Apocalipse 5, verso 5, e Apocalipse 10, e você vai ver que aquilo dá certo. Em Apocalipse 10, você quer ver? É onde os selos estão revelados, já estão cumpridos. Em Apocalipse 10. Em Apocalipse 5, não tinha cumprido ainda. Estava anunciando os selos e as 7 eras da igreja. Mas em Apocalipse 10 já está cumprido os selos. E vi outro anjo forte que descia. Mas nos dias da voz do 7º anjo, mensageiro da 7ª era, então nós saberíamos o mistério das 7 eras. Está entendendo? Na primeira era eles não sabiam desse mistério. O leão estava lá e eles não sabiam. O primeiro selo estava cumprindo, e eles na primeira era da igreja não sabiam, mas estava cumprindo. Na era das trevas, quando veio o segundo selo, abrindo o segundo selo, eles não estavam percebendo aquilo, mas foi o tempo da matança, porque o cavaleiro já veio montado num cavalo vermelho e veio matando. Foi a 4ª era da igreja, e eles não sabiam que era o 4º selo. Me perdoe, eles não sabiam que era o segundo selo. Na 4ª era da igreja, você tem que posicionar a coisa do jeito que é, porque são 4 animais para 7 eras. Irmão Brana posicionou dentro do 4º selo, ele posicionou tudo isso.
São 4 animais: leão, na era primitiva; boi, na era das trevas; homem, na era de Martim Lutero e de Wesley; águia, no tempo do profeta. Então, 4 selos cobre 7 eras da igreja. Mas a igreja tem a ver com o mistério dos 7 selos, porque o 7º selo é o mistério da vinda do Senhor, algo que já tem cumprido parcialmente, coisas cumpridas desde esse tempo que Deus manifestou sobre o monte pôr do sol, quando o Filho do Homem veio, e que muitos crentes estão esperando. O Filho do Homem vai vir, esse ele já veio. Quando ele vier agora, ele vai vir como ladrão, para levar o seu povo. Agora, ladrão não para nós, ladrão para o mundo. A Julieta sabia que o Romeu vinha buscá-la. Nós sabemos que Jesus vem buscar. Por quê? Porque já temos os acontecimentos, já temos a mensagem. O 7º anjo já veio e nos avisou: eis aí vem. Mateus 25, verso 6. Então já foi tudo avisado. Para quem? Isso é para as virgens prudentes. As virgens nécias nada sabem disso. Nada sabem. Então são acontecimentos que a gente tem que posicionar para que o povo entenda, senão eles têm dificuldade de crer até na Bíblia, porque vai ter dificuldade de crer na Bíblia como os pentecostais. Como eu já disse, aqui Jesus diz: eu e o Pai somos um. Acabou, não precisou falar mais nada para o crente, mas para o incrédulo você tem que explicar para ele a vida inteira. Mas para o crente Filipe não precisou mais nada, acabou, encerrou o assunto. Depois ele ouviu Jesus orando, como eu disse, ele orando ao Pai: eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Filipe não teve mais nenhuma dificuldade, não voltou lá para falar com Jesus outra vez. Ô mestre, mas espera lá, o senhor há pouco falou que o senhor e o Pai é um só, agora o senhor está orando aí que o Pai é maior do que o senhor. Como é que nós fazemos com isso aí? Isso é papel de incrédulo. Filipe nunca mais voltou para Jesus a perguntar, a questionar, a interrogar alguma coisa, porque ele era crente. A primeira vez que ele ouviu, ele dizia: isso, acabou. Ali foi fim de assunto. Ele entendeu, é a revelação. E olha quem foi que entendeu. O Pedro entendeu. Alguém podia dizer: mas por certo, esse daí qualquer um leva ele. Não levava ele não. Pedro é pacatão, mas ninguém levava ele não. Ninguém enganava ele. Ele podia dizer: ó, meu pai ensinou, quando o Messias viesse, ele ia fazer isso daí que eu estou vendo. Ele foi ensinado pelo pai dele. Por isso Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, quer dizer, filho de Jonas. Simão, filho de Jonas, você é bem-aventurado, porque não te revelou a carne nem o sangue, porque a carne e o sangue só traz dúvida, só traz interrogações, mas meu Pai que está nos céus. E Filipe deve ter ouvido isso também, dizer: mas pronto, ele falou que ele e o Pai é um só, agora ele está na terra, está falando que o Pai está no céu, como é que a gente faz? Filipe não teve problema. Todo trinitariano tem problema, Filipe não teve. A mesma coisa você vai encontrar nos selos. Por que Deus deixou isso escrito desse jeito? Não chores, João, porque o leão venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. 5, verso 5 de Apocalipse. Por que Deus deixou isto escrito? Capítulo 6, verso 1 de Apocalipse. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, por que não o leão? Se foi ele que venceu, se é ele quem abre, porque aqui ele não disse o leão, porque era eras da igreja, era a primeira era, mas quando isso fosse revelado, nós teríamos o grande rugido do leão. Aí a coisa ia mudar. Quando ele mostrou os acontecimentos durante o período de 7 eras da igreja, que ele é cordeiro,
Mas quando termina as eras e ele sai do trono, aí ele toma o livro, ele já não é cordeiro mais, porque agora ele vai reclamar o que é dele, o que lhe pertence, e ele reclama como um leão. Amém? Então capítulo 10, verso 3: e clamou com grande voz, como quando brama o leão. Aqui ele já não era cordeiro. Capítulo 10, gente, é a revelação. Capítulo 10 é a revelação do capítulo 5 de Apocalipse. Capítulo 5 é um livro selado. Capítulo 10 é o livro aberto. Então é uma revelação. Aquilo que você não entendeu no capítulo 5, no capítulo 6 de Apocalipse, corre no capítulo 10. Vê se você entende. Sem profeta você não entende. Sem revelação você não vai entender nem o capítulo 5 e nem o capítulo 10. Sem revelação. Precisamos da revelação. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Agora, nesse período que nós vivemos, no período do profeta, foi exatamente o período de ouvir as vozes dos 7 trovões. Foi ali que fizeram soar as vozes dos trovões. Mas quem agora estava ouvindo? Quem tinha tudo revelado? Você vai ver o 7º anjo e João, que é um tipo da noiva de Cristo. São os únicos que sabem sobre esta revelação. Eu quero te despertar para isso, que a questão de pertencer à noiva de Cristo está hoje revelado. Quem conhece por revelação, não pela carne e pelo sangue, que é por estudos. Gente que conhece por estudos não vai também. É conhecer por revelação. O que é o capítulo 10 de Apocalipse, quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, que João ia escrever. Quer dizer, João entendeu. Por que você não entende? Por que eu não entendo? João é tipo da noiva. Então, meus irmãos, sabe de uma coisa? Quem pertence à noiva é quem tem essa revelação. Não é porque eu prego, eu posso pregar e não pertencer à noiva, mas é ter a revelação disso daqui, dos 7 trovões que soaram as suas vozes, e João foi tão claro para ele que ele ia escrever, e uma voz diz: sele o que os 7 trovões disseram, e não escrevas. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quer dizer, vai ter o tempo que isso vai ser revelado. Sela isso, João. E João foi embora, meus irmãos. João foi embora lá da ilha de Pátimos. Ele viu tudo isso. Irmão Brana diz: sabe o que João viu? A pré-estreia da sua segunda vinda. João viu a pré-estreia, para que nós pudéssemos ver também a pré-estreia e ter a experiência hoje da sua segunda vinda. Porque João viu a pré-estreia, ele ia até escrever. Estava tão claro para João que ele ia escrever. Se nós não entendemos, nós não escrevemos nada. Se você escuta hoje a mensagem dos 7 selos, eu quero que você se firme nisso. Arrebatamento. Eu sei que muitos vão continuar pregando que o arrebatamento está em você ter o sinal. Só o sinal. Que esse é um lado da coisa. Ter o sinal, que é o Espírito Santo. Mas as pessoas, como ter o sinal, sendo que o próprio sinal foi quem manifestou em carne nessa era e revelou ao profeta da era estas coisas. E se eu não conheço, isso prova que eu não tenho o que eu digo. Aí eu tenho o sinal. Não tenho. Por quê? Porque eu não estou tomando conhecimento por revelação dos 7 trovões. Irmão Brana mostra claramente que é os 7 trovões que dá fé de arrebatamento. 7 trovões, para quem não sabe nada, são 7 selos revelados. 7 selos fechados são 7 selos. Ele está selado.
um livro selado com 7 selos. Mas quando ele é revelado, então ele soou como a voz de trovão. E João entendeu. Então aquilo tinha sido revelado para João poder entender. Se não fosse revelado, João também não entenderia. Mas como aquilo soou como a voz de trovão, e eu ia escrever, que era João, ia escrever, ele ia escrever o que ele tinha ouvido. O que é que você tem a escrever sobre os 7 selos que você lê? O que você tem a escrever? Isso faz parte do seu arrebatamento. Você dá, mas a pessoa tem que ser estudada. Pedro não era e sabia. João não era e sabia. Esses homens não eram estudados. Esse é o João simples. Esse é o João que andou com Pedro. Esse é o João que foi para a ilha de Pátimos. Esse é o João evangelista. Esse é os 2 que estavam juntos. Não temos ouro nem prata, mas o que temos isto te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. É esse João, que não sabiam ler, escrever. Eles não tinham conhecimento das coisas do mundo e nem das coisas da sabedoria que o mundo distribui. Esses homens só podiam ter coisa de Deus, porque eles dizer, eu escrevi, João ia escrever. Pensa bem, para revelar, para escrever uma Bíblia tirada de um homem que Deus usou para escrever o Apocalipse. Que Apocalipse é tirando o véu. Agora, quem foi que escreveu? Leia a carta de 1ª e 2ª Pedro. Quem foi que escreveu? Mas hoje está fácil, eu chego ali e leio, que beleza. Mas se eu pegasse o escrito mesmo da mão daquele homem que não sabia escrever, daquele Pedro, daquele João, que não sabia escrever, se eu tomasse os escritos dele, eu creio que as pessoas que depois vieram compilando a Bíblia e fazer dela um livro, os primeiros que leram, não era fácil entender a forma que eles escreveram, e aquilo era o Espírito Santo. O Espírito Santo não envergonha de escrever feio, porque ele é bonito, ele revela tudo, e o eleito entende aquilo, entende. Deus usou esse tipo de homem lá atrás. Então deixa eu voltar aqui para mostrar para você que o Cordeiro, na forma que abriu o selo, você vai ver o Cordeiro abrindo o selo nas 7 eras da igreja. Na primeira era da igreja, ali está o Cordeiro. Quando ele veio revelar estas coisas para nós, ele era já o leão. Então tudo tem que ser posicionado, porque foi ele quem venceu, era somente ele que podia tomar o livro. Sabe o que é? Funde um no outro. O que é? Funde o Cordeiro no leão. Sabe o que aconteceu com Jesus? Fundiu o Pai no Filho. Tão profundo que ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai, não tem outro. Mostra-nos o Pai, isso nos basta, não tem outro. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então aqui você vai querer ver ele como leão durante as eras, e você não pode ver, porque ele era Cordeiro. Mas quando termina a sua obra de intercessão, aí que nós estamos. Agora vamos prosseguir na mensagem, certo? Quando termina a obra de intercessão, aí que ele é leão. E quando foi que terminou? Bom, primeiro terminou na eternidade. A gente sabe de tudo isso. Está passando apenas um papel para nós do que aconteceu lá atrás. São talvez clipes que passam para nós do que aconteceu lá atrás, mas já aconteceu. Na mente do Eterno, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E qualquer um pode lutar com você dizendo: não, mas ele foi morto há 2000 anos atrás. Mas na mente de Deus foi morto antes da fundação do mundo. O meu nome e o seu nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo.
Por isso daí é atraso de mente quando um pregador diz: eu vou orar para Deus escrever seu nome no livro da vida. Não existe isso. Já foi escrito antes da fundação do mundo. Os nomes já foi escrito. O Cordeiro ficou no altar de intercessão antes da fundação do mundo. Ele esteve ali intercedendo. Ninguém tinha aparecido na terra. Ninguém. Deus não tinha feito Adão. Deus não tinha feito ninguém na terra. E o Cordeiro já tinha morrido. Amém? Estão entendendo? Se você quiser entender Apocalipse, você tem que tomar a mente de Deus, a mente eterna. Você fica com essa mente esquelética aqui de baixo, você só fica tropeçando nas coisas. Peça: Senhor Jesus, tira a minha mente e me dá a sua. Com a minha eu sou um tropeço, com a minha eu faço a própria Bíblia chocar, mas com a sua eu entendo. Dá-me a sua Bíblia. Paulo diz: nós, não é a igreja toda, nós somos revelados, temos a mente de Cristo. Então, como que eu entendo? Eu entendo que o Cordeiro fundiu-se no leão. Quando? Aqui agora, depois de tudo cumprido. Lá atrás ele não podia porque ele era intercessor, mas quando termina as eras, ele está mostrando o que ele fez. A revelação dos selos, diz o irmão Brana, é a revelação de acontecimentos das 7 eras da igreja, o que aconteceu durante as eras. Bom, primeiro selo, parágrafo 24. Vamos começar aqui agora, que estamos dando um esclarecimento. Como que a intercessão terminou? Então, primeiro selo, 24. Então o livro é uma revelação, e uma revelação é algo que é dado a conhecer no tocante a algo previamente oculto. Previamente oculto, agora foi revelado. Isso é revelação. Os selos estavam ocultos no capítulo 5, capítulo 10 ele foi revelado. Estava revelado para quem? Para o 7º anjo. O 7º anjo trouxe aquilo para quem? Para a igreja desse dia, saindo de Laodiceia, porque ele começa em Laodiceia. Isso aí tudo tem que começar em Laodiceia, que é o 7º anjo da era de Laodiceia. Ele começou ali, eu comecei ali, e irmão Brana diz, a mensagem obra-prima 261, 161, obra-prima 161, que começou tudo ali, mas saiu de Laodiceia. Onde foi a nossa casa? Nós saímos de lá, de Laodiceia. Muito bem. E agora note bem, para que não se esqueça, este livro está cerrado até os últimos tempos. Encontramos isso aqui nas Escrituras. Os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são abertos completamente, então o tempo da redenção cessa, porque o Cordeiro sai do lugar de intercessão para reclamar o seu. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Porém, quando sucede a verdadeira revelação quanto aos selos, quando se começa a abrir, o Cordeiro está saindo do santuário. E vamos ver, se ele saindo do santuário, se ele continua sendo Cordeiro. Vamos ver. Isso é conforme a palavra. Assim o vimos ontem à noite. Ele veio do meio do trono e tomou o livro. Ele não podia sair do trono enquanto não entrasse o último eleito. Tem que entender isso. Mas ele veio do meio do trono e tomou o livro. Então já não é mediador. Vamos dizer? Então já não é mediador. Mais forte. Então já não é mediador, pois mesmo ali o chamaram leão. E esse é o rei. Por isso já não é mediador. Agora, quando isso daqui? Quando o Cordeiro tomou o livro e saiu do trono, então não é mais mediador. Ele tomou o livro para sair do trono para revelar o primeiro selo. Vamos prosseguir mais o parágrafo 25.
Os personagens destes selos começaram ali na primeira era da igreja. Primeiro selo 25. Agora, para ter bem fundados os detalhes o melhor possível, digo personagens ou atores, porque um ator, como de teatro, é um que muda de máscara e vestido. E aí você vê a forma de Deus trabalhar neste drama. Neste drama de hoje, vamos ver como Satanás mudou também de máscara continuamente, muda de máscara continuamente. Você procura ele em Nero, ele não está, está no outro. Você procura Satanás em Judas, ele não está mais, Judas morreu. Você procura num, ele já está no outro. E assim é até na hora da besta. Eles procuram num e está no outro. Cristo cumpriu a parte de um ator quando veio de espírito para ser homem, porque simplesmente se vestiu de outra forma, de carne humana, e desceu na forma de homem para ser o redentor semelhante. Então isto está em forma de parábolas, como besta, animais, etc. Então estão num drama. E estes personagens começaram na primeira era da igreja, porque foi ali que começou o primeiro selo. Na primeira era da igreja, e foi ali que manifestou, apareceu o animal com o rosto de leão, lá na primeira era da igreja, porque foi Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Entendem? Cristo revelando-se, irmãos, não é Cristo velando, não, é Cristo revelando. É Cristo se mostrando, fazendo a coisa clara nas 7 eras da igreja. Parágrafo 26, primeiro selo. Então, através destas eras da igreja, há um tremendo enredo. Porém, ao final das eras, a mensagem do 7º anjo deve restaurar todos esses mistérios perdidos e entregá-los à igreja. Não havia sido revelados antes em sua condição verdadeira. Não havia revelado antes, durante o período das 6 eras não foi revelado, mas porque é uma promessa de Deus, mas nos dias da voz do 7º anjo, o 7º anjo estaria na 7ª era da igreja. Parágrafo 27, primeiro selo. Agora, nos tempos da Bíblia, os mistérios estavam presentes e eles viram estas coisas suceder, assim como o viu João. Ele disse: há um cavaleiro do cavalo branco. Mas havia um mistério concernente a esse cavaleiro que não o conheceram naquele tempo. Seria revelado mais adiante, presta atenção pelo amor de Deus. Quando é que seria revelado o mistério do cavaleiro que João viu? Quando? Quando o Cordeiro saísse do trono do Pai como intercessor e redentor semelhante. Então era que ele, o Cordeiro, saísse do trono, era para fazer esse trabalho. Ele saiu do trono do Pai. O trono do Pai é o trono que o Filho estava intercedendo por mim e por você. Quando venceu o prazo da intercessão, ele terminou a intercessão, então ele saiu dali. Para quê? Para tomar o livro. Parágrafo 28. Aqui tem uma coisinha. E quem não entender essa coisinha, não pode entender a revelação grande. Parágrafo 28 do primeiro selo. Aqui vou deixar cair uma coisinha. Deixar cair você já sabe, não é todo mundo que pega, é uma coisinha. Se fosse uma grande coisa, mas é uma coisinha. E só a revelação pega coisinha. A revelação alcança essas coisinhas. E se alguém chega a escutar isto pela fita ou por outro meio, qualquer homem pode falar o que lhe agradar. Cada um tem o direito de pregar o que for sua convicção. Porém, se um ministro não quer estas coisas entre sua gente, simplesmente diga-lhes que não o tomem. É por isso que eles avisam o povo para não escutar meus CDs. Porque o irmão Brando diz aqui: se vocês não querem essas coisas que eu estou pregando, que o Cordeiro saiu do trono, que ele não é mais mediador,
que agora foi revelado os selos. Se você não quer, diga para o seu povo não ouvir estas coisas. Porém, isto aqui é para o povo ao qual tenho sido enviado a falar. Esse anjo, o sétimo anjo, William Marion Branham, foi enviado a falar para você? Foi enviado a falar para você? Você tem que escutar o profeta mais do que a mim. Não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem mestre, não tem evangelista que você possa escutar mais do que escutar o profeta. E como o profeta não está mais aqui, você tem que escutar suas mensagens. E eu tenho que escutar essas mensagens. Amém? Parece que eu tenho que voltar aqui e dar mais uma batida. Porém, isso aqui é para quem? É para o povo ao qual tenho sido enviado a falar. Gente, eu estou lendo a sequência aqui. Por isso tenho que revelar o que é verdade. Eu poderia enganar vocês, mas eu tenho que revelar o que é verdade, porque isso daqui é para um povo que eu fui enviado a falar, diz o profeta. E o profeta foi enviado a falar a mim. Se foi enviado a falar a você, aqui é a hora de você crer na mensagem do profeta acima da minha pregação. Porque os selos está acima de qualquer pregação, acima de qualquer, porque o próprio profeta, quando mandou escrever, permitiu o irmão Livile escrever o livro O Profeta do século XX, diz que teve que corrigir muitas coisas que ele tinha pregado. E se você sabe, em 65, irmão Branham estava corrigindo coisas que ele tinha falado em 63. Em 64, quando ele mesmo diz que o tempo tinha que terminar para revelar os selos, perguntaram para ele em 63, 64, ele diz: não, você tem tomado isso lá do tempo das eras, dos selos, quando foi revelado os selos, e deixou a coisa assim, como que a pessoa não viesse entender a revelação. O eleito pega aquilo direitinho. Eu sei, mas eu estou entendendo isso daí. Quando foi em 65, é parágrafo 150, né? Que irmão Branham disse: aquele anjo veio, aquela nuvem que foi fotografada, foi Jesus Cristo vindo, o anjo forte vindo, para dizer para nós que o tempo havia terminado. Agora, se você quiser tomar a mensagem de 64, depois dos selos, você forma uma doutrina que o tempo não acabou. Então você tem que ver que irmão Branham até 65, Deus permitiu ele abrir mais para nós ainda e corrigir alguma coisa. Gente, eu vivo corrigindo a vida inteira. Eu vivo corrigindo a vida inteira. Cada pregador precisa ter a humildade de corrigir o que pregou ontem. Irmão Branham teve, será que eu não tenho? O irmão Branham teve humildade de corrigir. Por que eu não tenho? Tem que ter. Tem mensagem minha que eu ouço do ano 2000, eu tenho vontade de corrigir ela, ir lá tirar um pedacinho dela, dizer: eu estava falando ainda que o último ia entrar, dá vontade de chegar lá e tirar esse pedacinho, já entrou, eu não sabia, há 3 anos atrás eu não sabia, mas depois que você tem essa revelação, se o selo foi revelado, que todo mundo crê que o selo foi revelado, o tempo acabou. Porque é no capítulo 10 que o anjo desce e diz: não há mais demora, quer dizer, não há mais tempo, acabou. O tempo das eras, acabou. O tempo da misericórdia. Alguém diz: mas como agora? Bom, a misericórdia, se o povo não aceitar a mensagem na qual Deus está, eles estão perdidos. Não adianta. Você quer dizer que Deus está nas denominações? Ele já saiu de lá desde 63, ele foi empurrado para fora. Desde 63, ele saiu do pentecostalismo, que era mais avançada. Ele saiu de lá, foi posto para fora. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. A mensagem do profeta está batendo na porta das denominações, inclusive os pentecostais, para dizer: se tem alguém aí para ouvir a minha voz, que é a voz de Cristo, sai dela, povo meu, sai de Laodiceia. Agora,
Olha, meu Deus, se o anjo está fora de Laodiceia, o que você fica fazendo lá dentro falando que a era não acabou? O próprio anjo, Jesus Cristo, está batendo na porta, você fica teimoso lá dentro, dizendo, não, a era não terminou para o povo que está lá fora. A era de Lutero está aí também. Os luteranos dizem, o nosso irmão Lutero. A era de Lutero não acabou para eles, mas ela já acabou faz 500 anos. Bom, eu tenho que encerrar. Tem um parágrafo aqui, ele é grande, mas ele fala exatamente sobre o cordeiro. 29 e 30 para me encerrar. Agora o cordeiro, durante o tempo de intercessão, conhece os que têm seus nomes no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Ele conhece. E enquanto não se manifestarem todos nesta terra, ele não pode deixar esse lugar. Entendem? Ali está perfeitamente a predestinação. Ele tinha que ficar ali, porque ele veio a morrer por todos aqueles que Deus havia ordenado para a vida eterna. Ele os viu por seu conhecimento antecipado, não por sua própria vontade, porque sua vontade é que não se perca nenhum. A vontade de Deus é que nenhum se perca. A vontade de Deus é que eu não pereça, é que você não pereça. Mas ele não pode fazer algo contra a sua própria palavra, que ele já anteviu. Ele não quer que eu perca, mas eu quero me perder. Ele não quer que alguém se perca, mas a pessoa quer se perder. Porém, por seu conhecimento prévio, ele sabia quem seria salvo e quem não, e quem pereceria. Ele sabia quem seria salvo. Deus já conhecia disso antes da fundação do mundo. Conhecimento prévio. Então, enquanto faltar um só nome por ser declarado na terra, Cristo terá que ficar ali como intercessor para redimir esse indivíduo. Porém, tão logo que esse último nome tenha sido lançado ao cloro, então os dias de intercessão terminam. Aquele que é sujo, suje-se ainda, e o que é santo, seja santificado ainda. Então ele deixa o santuário, e esse lugar se converte em tribunal de juízo. Ai de todos aqueles que estão fora de Cristo nesse tempo. Dentro de Cristo é dentro da palavra do dia. Quem está fora de Cristo está fora da palavra do dia. Você está no lugar da misericórdia e ainda estribando nos seus próprios pensamentos contra a própria mensagem. Não tem cabimento. Parágrafo 30 aqui, ó. Agora, estas coisas serão reveladas quando? Mais uma vez, deixa eu perguntar e ver se vocês me respondem. Vocês creem de coração que os 7 selos foram revelados? Digo amém. Creio mesmo. Foi revelado? Então escuta aqui. Agora, estas coisas serão reveladas quando o Cordeiro deixa seu lugar de intercessão com o Pai. Agora vem aquela luta. Não, ele não saiu do trono, ele não deixou a intercessão. O que está escrito aqui? Estas coisas serão reveladas quando o Cordeiro deixa seu lugar de intercessão com o Pai. Isso está em Apocalipse capítulo 5. Ele toma o livro selado com os selos e os abre e os mostra ao fim da era, quando a intercessão tem cessado e as eras da igreja têm terminado. Parágrafo 30. Se você diz que os selos não foram revelados, então a intercessão não acabou para você. Então os selos não foram revelados. Então você diz assim: William Branham não revelou os selos. William Branham não foi o 7º anjo, como muitos creem que irmão Branham não revelou os 7 selos. Então esses têm mais dificuldade em ver essa luz, porque mais nos dias da voz do 7º anjo, ele tomaria o mistério de Deus, que é Cristo, e o mistério de Deus, Cristo, ele está selado com 7 selos. E ele ia rompendo todos os selos e mostrando para a igreja. Quando? Quando terminou a era, terminou o tempo e terminou a intercessão, para Deus poder fazer esse trabalho. Então, gente, o que precisa é só da gente ter revelação. 4º selo 60, vou deixar para você ler. Irmão Branham mostra estas coisas. Quando o Irineu diz, quando o último entrasse, a coisa seria revelada.
Então, se o último não entrou, ainda não foi revelado. Se o último já entrou, então já foi revelado. E aí está, a intercessão terminou. Por isso, quem estiver fora dessa mensagem, da hora final, está fora de Cristo, está perdido. Não importa quantas igrejas pertencem, não importa que tamanho de homem e de mulher são, não importa se são igrejas ricas ou pobres, não importa. Fora de Cristo é fora da palavra que foi revelada nesse dia. O Cordeiro deixou o trono, tomou o livro, ele é leão. E aí ele revela para nós hoje, ele revela para nós hoje, porque o trabalho de Cordeiro ele cumpriu na intercessão. Quando ele termina a intercessão, o trabalho dele agora é de leão. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de poder ver estas coisinhas que o seu profeta deixou cair. E deixando cair essas coisinhas, que é uma convicção do seu profeta e é uma convicção nossa, de que os selos foram revelados, que os trovões soaram e nós já ouvimos sua voz. Estamos agradecidos por isso, Pai, que tudo está dentro dos 7 selos. Obrigado por esta luz. Ajuda o seu povo e ensina-nos mais a viver segundo a sua boa vontade. Apaga todo o mal da nossa mente. Mostra que o Senhor tem estado em nós neste tempo final. Começou com o Cordeiro e termina com o leão. Começou intercedendo e termina reclamando. Ajuda, reclamando o seu povo, para levá-los para a glória no arrebatamento. Aceita minha gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo tenho a melhor guarida e da morte não temo labéu. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz: ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus.